Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que dispõe sobre a reserva de vagas aos negros no âmbito do Poder Judiciário. A partir de agora, haverá reserva mínima de 20% das vagas ofertadas, sendo que o percentual pode ser elevado a critério de cada tribunal, que também vai ter autonomia para a implementação de outras políticas afirmativas. Eu acho que o racismo no Brasil sempre existiu e é fruto de uma história muito triste que todos nós conhecemos, do processo de colonização brasileira. Esse processo é que trouxe, na verdade, quando da liberdade dos escravos, uma separação muito grande entre a elite, que era dona dos escravos, e os escravos que foram para os guetos, que se transformaram em favelas, etc, etc. E aí nós temos, a partir desse momento, uma grande, eu diria, construção de um racismo camuflado. O racismo camuflado é aquele que ele só é notado quando o negro afrodescendente invade o espaço que seria da elite branca. Aí nós temos o racismo. Mas enquanto o negro, por exemplo, estiver jogando futebol, não há racismo. Enquanto ele for um bom cantor, não há racismo. Enquanto ele for alguém que normalmente a elite não faria aquele papel, seria muito bem. Então o nosso racismo é cultural. É preciso então a gente mudar através do processo educativo. Educar as crianças de uma forma diferente para respeitar o princípio da igualdade racial, de gênero, etc, etc, etc. Durante muito tempo, o movimento negro e algumas das pessoas que lutam no nosso país pela igualdade entre as raças pontuou que o judiciário era talvez o poder menos poroso às mudanças que o próprio movimento clamava, dentre elas as ações afirmativas, né, que buscam inserir nesses órgãos, nesses setores públicos e também nas empresas particulares, mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais pessoas deficientes e outros grupos mais também que sofreram e sofrem ainda hoje os prejuízos históricos, né, de um passado de colonização e de negação de principalmente direitos básicos, né, como por exemplo são o direito à saúde, à educação, moradia, né? E ter hoje no judiciário essa abertura é um marco, sem sombra de dúvida. Hoje no Brasil, em geral, em relação a termo de cota, hoje é normal. Agora, se puder usar o direito de entender, saber e as coisas corretas, não precisa de cota. A capacidade da pessoa não está na sua cor de pele. Eu acho que a capacidade da pessoa está no seu intelectual, no que ela estudou, no que ela fez para chegar lá. Então, nesse ponto eu não concordo. Concordo, a pessoa é pobre, não, como é o caso da universidade. Cotas para a pessoa que não teve condições de fazer um bom colégio, fazer um bom cursinho. Mas por conta de cor eu não concordo com cotas. É uma controvérsia, né? Até porque a própria Constituição, que é a lei maior do nosso país, diz no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Mas temos que ver também que geralmente o povo negro é sempre tido na sociedade como menos favorecido. As cotas seriam uma forma do governo tentar remediar, por assim dizer, todo o sofrimento que essa classe já vem passando. Quando eu penso num concurso público e num concurso público para a magistratura, acho que os negros, e eu digo isso à vontade porque eu sou negro, não necessita desse tipo de proteção. Até porque ele cursou uma faculdade de Direito. No mesmo nível de exigência de outras pessoas de outras raças, japonês ou branco, etc., não importa, e ele tem condições de concorrer
apenas pela meritocracia ao cargo de magistrado. Porque aí nós estamos no nível de igualdade. Não há uma desigualdade em quem está com o nível superior. A desigualdade, então, seria uma outra. Seria a falta de mérito, a falta do conhecimento. E isso me preocupa bastante quando a gente faz uma reserva para a magistratura via concurso público, que deveria apurar a qualificação, o preparo, porque, afinal de contas, o magistrado vai decidir a vida das pessoas, vai decidir sobre o patrimônio das pessoas, vai decidir sobre a liberdade das pessoas. E não cabe, de maneira nenhuma, um magistrado sem o preparo, ainda que em nome de uma igualdade em razão da cor da pele. Se investisse mais na educação de base, se investisse mais dando qualidade ao ensino público, não seria necessário fazer cota nem racial, nem cota de pobreza, de riqueza ou qualquer coisa desse tipo. As cotas, elas apenas estabelecem uma reserva de vagas, não uma garantia de vagas. Então, as vagas são estabelecidas para serem preenchidas. Se não o forem, se não houverem pessoas que qualificadamente passaram por todas as fases da seleção e conseguiram a pontuação, essas vagas não serão preenchidas. E serão obrigatoriamente encaminhadas para o grupo geral, aquele grupo para o qual pertencem os 80% das outras vagas, né? Então, essa falácia de que nós teremos uma redução da qualidade dos juízes ou dos servidores é uma falácia e vem junto com o preconceito contra esses grupos, claro, né? Acredita-se que essas pessoas têm uma formação pior, estudam menos e tudo isso é um grande preconceito, porque nem as cotas nas universidades conseguiram comprovar isso, justamente o oposto, né? Porque imaginem vocês, quem nunca teve a oportunidade de estar no espaço acadêmico, estudando, podendo alcançar uma graduação, dedica-se, claro, né? Ele quer mudar a sua própria vida. Imagina no emprego público de qualidade, como são os empregos e os salários do judiciário brasileiro. Os negros que têm mérito têm seus lugares assegurados. E no próprio judiciário tem negros que têm um desempenho de qualidade, que ele pode ocupar o espaço dele. O que o governo precisa é dar boa escola para todos, para que ele concorra em igualdade de condições com branco, com pardo, com qualquer tipo. Em um país que se diz multiétnico, né, plurinacional, diverso, isso daí é uma prova de que isso é uma falácia, né? Então, pelo menos ele percebeu, o Conselho Nacional de Justiça, que estava diante de uma situação problemática e precisava mostrar uma solução. E a primeira que ele apresenta é o estabelecimento das cotas, né, para o acesso ao sistema de justiça. A gente sabe que isso pode gerar muitos problemas na própria justiça, porque, claro, talvez a gente tenha a impetração de ações contra essas normas, contra essa regulamentação, pessoas que se acham ofendidas, né, porque passaram anos e anos estudando e agora vem uma nova lei e reserva 20% para pessoas negras, né? Mas a gente precisa ter desse órgão, né, uma posição firme, que eles reafirmem a decisão que eles tiveram e que eles possam manter essa decisão. E que o próprio judiciário, ao julgar essas demandas que virão, como vieram quando se criaram as cotas para negros nas universidades,
a gente sabe que vai vir também, mas é preciso que o judiciário firme uma posição. E a gente espera que essa posição seja pela manutenção das cotas. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá!